Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui uma questão que é referente à química orgânica. E a questão aqui, ela pode ser usada, esse exercício aqui, né, que eu peguei ali de um perfil lá de química e colocou só essas duas opções aqui. E aí está representando aqui essa cadeia carbônica. Aqui tem uma cadeia fechada, aqui tem as outras, as demais aqui são cadeias abertas, e está representando uma substância que é o aspartame, que é presente lá nos adoçantes artificiais e que substitui o açúcar, né? Principalmente para pessoas do tipo diabetes tipo 2, né? Que não pode consumir açúcar, então aí tem que consumir de uma forma moderada, né? Que é o adoçante aqui. Aí tá aqui, tá até aqui o desenho aqui da xícara, e tá para representar, né, que a xícara aqui de café, né, que vai receber aqui o adoçante. Aí você encontra ali o aspartame ali no rótulo. É encontrado também biscoitos, parece que é encontrado em bolos também, alguns bolos, diet, eu não sei. Aí é que a gente vê ali na OMS, Organização Mundial da Saúde. Aí tem as recomendações que fala a respeito, né, do uso, que tem que ser usado moderadamente o adoçante artificial, mas enfim, né? E isso aqui é um assunto que se trata de química orgânica. Ele pode servir para introduzir funções orgânicas, né? E quando você vai falar de funções orgânicas, você vai falar daqueles assuntos que é do hidrocarboneto, e depois você tem ácidos carboxílicos, depois você tem o álcool, aí tem o fenol, tem o aldeído, o que mais? Você tem amina, você tem amida, tem cetona, tem éter, tá lá. Então, beleza. Então, vamos ver aqui. Então, se eu fosse iniciar uma aula sobre funções orgânicas, o que acontece? E aproveitaria essa questão aqui para também lembrar como é que você faz a fórmula estrutura, representa as cadeias carbônicas de fórmula estrutural e fórmula molecular. Então a gente pode recordar isso aqui, porque quando se dá lá, introduz a química orgânica, digamos assim que eu posso introduzir a química orgânica até com essa figura, com essa ilustração aqui do aspartame. Só que ficaria assim um pouco adiantado, porque para entender toda essa fórmula aqui que está representada aqui, essa fórmula aqui estrutural, né, feita por ligações, aí teria que entender a classificação das cadeias em cadeia aberta, cadeia fechada ou cíclica, cadeia aberta ou acíclica. Aí você tem ligação dupla, ligações simples, né? Aí porque tem o carbono é ligado com tripla ligação, com dupla ligação e com ligações simples. Aí dá a classificação de cadeia saturada e insaturada. Olha quantas informações que se tem, que é preciso ter para ter a noção de química orgânica. Primeiro, assim, vamos dizer, as noções básicas de química orgânica, foi isso que eu citei, tá? Então vamos lá, mas é interessante essa questão. Quando eu olhei logo esse aspartame, eu falei, eu vou utilizar esse assunto para iniciar química, funções orgânicas, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui? Então isso aqui é o aspartame, né? E eu vou, antes de dar início aqui, essas noções aqui de funções orgânicas, o que eu fiz? Eu adiantei aqui, eu coloquei aqui a fórmula. Aqui está o aspartame, está aqui, eu coloquei aqui a fórmula molecular aqui, do aspartame, está aqui, a fórmula molecular. Quando você olha aqui a fórmula representada molecularmente, você vê que ela tem 14 de carbono, que você vê aqui você tem 18 de hidrogênio, você tem 2 de nitrogênio e 5 de oxigênio aqui, Então, vamos pegar aqui que é o carbono 14, que é o seguinte. Aí vamos dizer que se o professor lá de química lá inicia o assunto, eu forneço aqui essa dica aqui para começar com a fórmula molecular, e pode até fazer tipo uma introdução motivacional, fazendo a pergunta motivacional,
que é perguntando assim para a turma, isso aí não serve só para ensino médio, também para ensino universitário, no primeiro período, e aí serve para quem vai fazer, estudar química, estudar biologia, estudar engenharia química, né? O que mais? Vai estudar farmácia, medicina, odonto, enfermagem, as carreiras da área de saúde vão, na universidade, no primeiro período, vão pegar a disciplina de química, aí tem a química inorgânica e orgânica, né? Então, incentivar a turma a fazer o seguinte, pegar aqui, ó, quantos carbonos tem, antes de colocar a fórmula molecular, pode perguntar assim para a turma, quantos carbonos tem aqui nessa fórmula estrutural aqui do aspartame? Fórmula estrutural porque você representa aqui por ligações, ó. Então, enquanto que isso aqui é a fórmula molecular, aqui, ó, que você representa os símbolos químicos cada um com seu número de átomos, tá? E o que acontece aqui, ó? Então a gente pode falar quantos carbonos tem aqui. Vamos lá, carbono 14. Vamos lá, carbono 14 aqui. Aí você olha aqui, ó, você conta. Aqui tem um carbono aqui, já tá dando sopa aqui, ó. Tem já um carbono aqui. Como é que você contaria? Já tem um carbono. Como é que você contaria os outros 13 carbonos, já que são 14 carbonos no total? Muitos assim, não sei se posso dizer que é muitos, ou isso é muito relativo, mas a maioria. Mas quando se faz uma pergunta dessa aqui, de quantos carbonos tem, digamos assim que a gente pode botar uma hipótese, uma probabilidade que nem muitos vão acertar, não. Porque você tem que recordar o quê? Você tem que recordar quando você está representando a cadeia carbônica nesse tipo de representação aqui, ó, você vê que os outros carbonos eles ficam escondidos. Aí vai ter algo, acredito que vai ter alguns alunos, pelo menos na nível universitário, no primeiro período, que alguns vão identificar o carbono assim, ó. Por exemplo, aqui é 1. Qual é o outro carbono que tem, ó? O carbono outro tá aqui, ó, 2. Que esse carbono aqui, ele tá aqui oculto, ele faz uma ligação dupla O aqui e faz uma ligação simples com esse outro O aqui, ó. Aqui tá o carbono aqui. Ó, então você tem 1, 2, outro aqui, ó, 3, 4, 5. Aí tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então realmente deu 14 aqui. Aí a dúvida que surge mas como é que a gente consegue saber onde é que tem carbono aqui, que eles estão escondidos? Porque, vamos lá, aí é que tá... quando eu olhei essa questão, eu falei assim, eu vou prolongar, eu vou colocar um gás a mais aí para enriquecer a live aqui e servir de sugestão para ser uma aula de qualidade. Aí o aluno, ele consegue entender melhor as noções básicas de química orgânica, tá? Então, o que acontece? Vamos então recordar, né? Na verdade, a gente recorda que é o seguinte. Então, quando você vai representar o carbono, vamos dizer, quando você vai fazer a fórmula estrutural do carbono, então, por exemplo, você vai fazer assim, ó, por exemplo, você tem um carbono aqui, né? Aí você tem outro carbono ligado aqui, aí você tem outro carbono ligado aqui. Então, isso aqui é química orgânica. Química orgânica é quando você estuda substâncias que têm carbonos ligados entre si, ó. Quando uma substância já possui mais aliás, a partir de 2 carbonos e diante, já é química orgânica, tá? Então, olha só, por exemplo, você tem esse carbono aqui ligado aqui, né? Tá? Vamos dizer que esse aqui, pode ser representado aqui, aí você tem aqui o hidrogênio, ó. Por exemplo, aqui, esses traços aqui, ó, eles são o hidrogênio, aqui, ó. Eles são aqui o hidrogênio, aqui, ó. Quando você representa, quando não tem traço nenhum aqui, é porque o hidrogênio tá lá. Aí, mas você coloca aqui só para recordar, ó. Você coloca aqui o hidrogênio aqui, ó. Por exemplo, aqui, ele representado dessa forma aqui, ó. Essa aqui é a fórmula estrutural dele, ó. É bom fazer essa recordação, ó. Botar aqui, ó, fórmula estrutural. Ele é assim, ó. Aqui ele tá totalmente aqui, ó, com todos os elementos, os elementos químicos explícitos aqui, tá? Então essa aqui a gente chama de fórmula, essa aqui é estrutural, ela é desse jeito aqui. Tem outro tipo de representação de fórmula
que é chamada fórmula condensada. Fórmula condensada, quando você fala assim, imagina você representar essa substância aqui, quando você observa essa substância aqui, ele só tem carbono e hidrogênio. Você vê que não tem nenhum oxigênio aqui, nenhum nitrogênio, né? Não tem nenhum outro elemento, apenas carbono e hidrogênio. Mas quando você olha aqui essa cadeia carbônica aqui, aqui você já encontra oxigênio, você já encontra nitrogênio aqui, né? E aqui você encontra só carbono e hidrogênio. É justamente que quando você aprende lá a primeira função orgânica, que se aprende lá na química orgânica, que é o hidrocarboneto. É o hidrocarboneto. Exemplo de hidrocarboneto, você tem a gasolina, você tem o gás de cozinha, né? Então, eles são hidrocarbonetos, tá? E o que acontece? Então, por exemplo, esse hidrocarboneto aqui, ó, quando a gente olha aqui, aí tem aquelas nomenclaturas que você coloca assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você tem 4 carbonos, né? 4 carbonos e quantos hidrogênios? Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí C4H10. Pronto. Aí tá lá, ó. Tá aí, né? Você vê assim, o representado aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, ó. Pronto. Então, essa aqui é então o que eu acabei de fazer aqui? Aqui já é a fórmula molecular. Igual como eu coloquei aqui no aspartame, para desafiar a turma, para perguntar quantos carbonos tem aqui, tá? Aí tem você, então essa aqui eu vou colocar aqui a forma molecular, ó. Se iniciar uma aula assim, os estudantes conseguem entender melhor. Aí, voltando então para a parte de que existe, eu vou até colocar aqui completo aqui, ó, se for botar só condensada, então... Vamos dizer, aí está lá o professor lá colocando ali, se ele colocar condensada, aí o aluno chega ali atrasado, ele vai olhar aquilo ali condensado, é o que é? Então tem que colocar aqui, fórmula condensada, ó, estrutural. A gente completa, ó, fórmula estrutural, ó, para ficar certinho aqui, ó, pronto. Pronto. Então tá aqui, ó, fórmula aqui estrutural, o que acontece aqui? Agora, fórmula condensada é o seguinte, vamos supor, você tem aqui esse carbono aqui, ó. Então, quando você coloca aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Quando você coloca o carbono aqui, ó, aqui você tem quantos hidrogênios, ó? 1, 2 e 3. Aí você coloca assim, ó, CH3, né? Tá vendo? Se colocar aqui tudo certinho a representação das fórmulas, o estudante consegue entender a diferença entre estrutural, condensada e você tem a molecular. E depois eu vou colocar esse tipo aqui, ó. Ainda tem essa quarta representação aqui, tá? Que representa na forma de barras, como se fosse de traços. Então, deixa eu completar aqui, ó. Aqui é CH2, ó. CH2. Ó, outro carbono com 2 hidrogênios, ó. Eu estou condensando, ó. Condensando é como se estivesse, né? Assim, condensando, comprimindo, ou seja, reduzindo aqui, ó. E esse quarto carbono aqui tem quantos hidrogênios? Tem 1, 2 e 3, ó. Termina com CH3. Tá lá. Aí tem as nomenclaturas que você usa, porque se fosse, por exemplo, o hidrocarboneto aqui, e você vê que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, aí você utiliza aquela nomenclatura, até as nomenclaturas MET, ET, PROP, BUT. MET é de 1 carbono, 2 carbonos é ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos é BUT. Aí você tem assim, ó, BUT, porque são 4 carbonos. Aí quando fala de hidrocarboneto aqui, aí você usa os sufixos ano, eno e ino, né? Quando você vê que tem ligações simples aqui entre carbonos, só tem ligações simples, então você usa ano, né? Então fica butano. Pronto, tá aí, ó. Aqui é o butano, tá? Butano é um tipo de gás, né? Você tem também o octano. Então o octano e o butano são 2 gases de cozinha, né? Então, quando tá ali, só para representar na parte prática, o butano é o gás de cozinha, tem o octano também, tá? Que são 8 carbonos, né? Então tá aqui, ó, butano, but, porque são 4 carbonos, né? 4 carbonos, e ano, porque tem ligações simples. Ó, só tem ligações simples aqui. Aí diz que a ligação é saturada. Quando só tem ligações simples, aí tem a classificação da cadeia. Cadeia saturada
Porque tem ligações simples. Então, se é uma cadeia toda saturada, é ano que você usa, tá? Então tá aí, ó, legal, né? Então, beleza. Agora, tem outro tipo de fórmula, tá aqui. Ele tem um nome que eu não me lembro assim da representação. Vamos supor, se fosse botar assim para brincar com a turma, a fórmula representando por palitos, né? Vamos dizer assim. É justamente isso daqui. Então, se você fosse fazer assim uma fórmula aqui, aí você, por exemplo, vamos supor que você coloque assim, ó, assim, ó. Você coloca ele assim, ó. Tá lá, ó. Pronto, você coloca aqui assim, ó. O que acontece? Aí você fica perguntando, como é que eu vou identificar o carbono? Você identifica o carbono pelo seguinte, olha só, o que acontece é assim, quando você vê aqui, quando aqui não tem nada, vamos dizer assim, em algumas situações, então você coloca aqui, quando fica esse ponto aqui, ó, então vamos dizer que você tem um carbono aqui, quando não tem nada aqui é porque tem carbono. Se fosse assim, se tivesse assim, por exemplo, na ponta, que você não fosse colocar o carbono, fosse colocar um outro elemento diferente do carbono, você tem que representar, por exemplo, eu vou colocar o oxigênio. Então, se você não colocar nada aqui, é o carbono, por exemplo. Então, ó, não tem nada aqui, então já sei que é o carbono, ó, vamos dizer assim, tá lá. Mas se você fosse colocar um elemento aqui, por exemplo, vou colocar um nitrogênio, então você tem que realmente colocar um nitrogênio, porque se você não colocar nada, vai se entender que tem carbono aqui, ó. Onde é que tem carbono aqui, ó? Agora é que vem aqui, ó, aqui nos vértices, ó, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono e aqui tem outro carbono, ó. Assim, pronto. Então é assim, ó, que fica, entendeu? Então, para você ver que aí quando você quer representar só assim, ó, assim, por exemplo, assim, tá lá. Então é o que a gente vê em algumas, ó, aqui, ó, quando você vê isso aqui, ó, tá? Então tá lá. Aí quando, ó, porque quando você aprende lá na geometria, o que você aprende na geometria, por exemplo, na parte de triângulo, né? O triângulo não tem os vértices dele, ó, você tem aqui o vértice, ó. Esse aqui é um vértice, né? Encontro entre dois traços aqui, entre dois lados, ó. Esse aqui é o outro vértice, ó, em ponto de encontro, ó, e outro vértice aqui, ó. Pronto. Não é assim que a gente aprende lá na geometria plana? Então é como se fosse assim, ó. Você vê que tem, ó, esse traço encontrando com esse aqui, ó, tem um ponto aqui, como se fosse o vértice. E cada vértice representa o carbono aqui. E quanto que eu tiver um livre aqui é o carbono, tá bom? Então é só para você ter uma ideia de como é que é. Então, aí tá aqui, ó. Aí quando você olha aqui, por exemplo, você tem aqui 2 nitrogênios. Por exemplo, aqui tem o hidrogênio 18. Aí tem que pegar isso aqui, desmembrar tudo aqui e vai ver que tem 18 hidrogênios. Mas quando você olha assim, ó, por exemplo, 2 nitrogênios. Aí você vê que tem 2 aqui, ó, 2 nitrogênios. Tá aqui, ó, 2 nitrogênios. Aí quando você tem aqui, ó, 5 oxigênios, aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó, tá? Tá lá. Por exemplo, você vê que aqui tem um hidrogênio aqui, ó. Se são 18 hidrogênios, aqui, ó, 18 hidrogênios, ó, aqui tem 18, um hidrogênio. Cadê os outros 17? Por exemplo, aqui você encontra aqui, ó, se tem ligações simples aqui e tem um carbono, então você encontra 2 hidrogênios, porque o carbono ele é tetravalente, tem que ter 1, 2, 3 e 4 ligações, porque ele é do grupo 4A da tabela periódica, tá bom? Então tá aí, é só para poder ter uma ideia, né, aqui, usando essa questão aqui, até para fazer isso aqui que eu fiz. Então, se o professor de química segue uma sugestão dessa que eu estou dando, ele pode, a partir disso aqui, ele pode desenvolver mais alguma coisa, acrescentar outros pontos importantes para poder todos terem noção de química. Aí que a gente agora entra nas outras funções, porque aqui nessa questão ele pede para você representar aí ele faz aqui a pergunta, ó, quais funções estão presentes na molécula abaixo, né? Tá aqui, ó. Essa molécula aqui abaixo aqui. Então, vamos lá. Então, se você for ver aqui, olhar aqui, ó. Por exemplo, aqui, aí tem aqui as 2 opções, tá? Beleza. Se você olhar aqui, quer ver? Eu vou começar, deixa eu ver, pegar aqui um aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui dessa ponta para lá, tá?
Então eu vou começar por essa ponta daqui, ó, justamente para poder fazer aquele treinamento da identificação do carbono, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o carbono, beleza. Esse carbono aqui, ele é ligado com dupla O e OH. Existe uma função lá da química orgânica que é chamado de ácido carboxílico. Tá lá. Então, o que é o ácido carboxílico? O ácido carboxílico tá aqui, ó. Então tá lá. Por exemplo, eu vou colocar aqui o hidrocarboneto como sendo letra A, tá? Já que eu iniciei com o hidrocarboneto, vamos fazer uma coisa completa aqui, ó. Vou colocar aqui como B, tá bom? Ácido carboxílico é o seguinte, aí você tem que pegar a parte funcional. Quando você olha uma estrutura dessa aqui molecular, aí representada assim, aí tá lá, ó, carbono. Quando você tem um carbono aqui que tem dupla O, pronto, já identifiquei aqui o carbono, ó, o carbono tá bem aqui, ó. Carbono é ligado com dupla O e ligado com OH. Aí, lembrando que o carbono ele é do grupo 4A da tabela periódica, então ele é tetravalente, porque tem 4, porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então ele faz aqui, ó, o carbono, ó, não tem nada aqui? Qual o elemento que não tem nada aqui? Então já sabe que é o carbono, ó. Não tem nada aqui, é o carbono. O carbono ele tem 1, 2, 3, 4, ou seja, ele faz dupla ligação com O aqui, mais uma aqui para formar 4, tá lá. C dupla O, e ele ainda faz uma ligação com OH, ó. Pronto. Então, qual é a função onde tem um carbono com dupla O e H? Carboxílico. Pronto, tá lá. Carboxílico. Então, se você for olhar aqui a opção, aqui, essa questão aqui, o ácido carboxílico encontra tanto aqui quanto aqui, ó. Pronto. Então, a gente já fica na dúvida se é a A ou a B. Porque o ácido carboxílico se encontra nas duas opções. Então, a gente vai ter que tentar ver qual que é a verdadeira, o A ou a B. Então, vamos continuar. Agora, resolvemos esse problema aqui. Agora, olha só, vai aqui, ó, tem um carbono aqui, tem um outro carbono aqui. Eu estou vendo que esse carbono aqui, ele é ligado com esse NH2 aqui, ó. Ele é ligado com esse NH2 aqui. Aí você fica pensando... Se esse carbono é ligado com NH2, aí você fica assim, tá lá, pronto. O carbono, ele tem ligação com NH2 aqui, ó, pronto, tá lá. Ele é ligado com outro carbono e com outro carbono aqui, ó, tá lá. O que acontece aqui? Aí, o que eu tô vendo aqui que é o seguinte... Eu estou vendo aqui que quando você tem esse carbono ligado com esse NH2 aqui... Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí que apagou aqui, ó. Peraí, rapidinho. Então, deixa eu só... Enquanto eu vou ligando aqui o aparelho de novo, tá? Tá aqui, ó. Então tá beleza, ó. Pronto. Então tá aqui, ó. Então quando você vê aqui que tem um carbono aqui, ó, ligado com NH2 aqui, existe uma função que é chamada de função amina, né? Deixa eu colocar aqui, ó, função amina. Amina, tá? A função amina é quando você tem um carbono ligado com esse NH2 aqui. Esse NH2 veio da amônia, que é NH3, ó. Tá lá, NH3. Porque quando você tem aqui o N, ele é ligado, ele é tetravalente, por isso ele é do grupo 5A. Então, para completar o octeto, 3 elétrons, 8, tá lá, nitrogênio aqui, então é ligado a 3 hidrogênios, ó. Ele é do grupo 5A, ó. 5, 6, 7, 8, carbono, 4, 5, 6, 7, 8, 4, tá lá. Aí, ó, elimina um hidrogênio aqui, ó, um hidrogênio sai. Aí no lugar do hidrogênio entra uma cadeia carbônica, entra um carbono aqui, ó, aí vai formando várias cadeias carbônicas. Então quando isso acontece, a função é amina. Então se você for olhar aqui na opção aqui, ó, peraí, pegou, ó, questão danada, acho que essa questão é tipo de vestibular mesmo, hein? Porque olha só o que ele faz a maldade, né? Se tivesse as outras opções, eu não sei se foram essas duas, foi do perfil que eu peguei, né?
Tá aqui, ó, o perfil aqui, ó, a fonte tá aqui, né? É professora Sarina, tá? Que eu peguei, ó, amina, tá aqui, ó. Pronto, cai novamente, né? Então ficamos na dúvida. Isso é bom ter um desafio desse para aprender. Fazendo esse tipo de desafio para aprender. Aí o candidato lá que não tem noção, ele vai ficar com frio na barriga, ele vai ficar com medo de errar a questão aqui. Vamos aqui de novo. Vamos aqui, ó. Vamos dar continuidade. Olha só, eu tô vendo aqui que tem aqui, ó. Eu tô vendo que tem. Olha só, saímos daqui da amina, vamos para esse outro carbono aqui. Eu estou percebendo que esse carbono aqui, ele é ligado com dupla O e ligado com NH aqui, ó. Como se fosse uma variante da amina, porque a amina ele tem 3 tipos. Ele tem um NH2, tem um NH e tem um N, tá? Então são 3 tipos de aminas. Mas tem uma coisa aqui que chama a atenção, que é o seguinte. Eu estou vendo que esse carbono aqui, ele tem um dupla O ligado com esse NH. Reparou que nesse aqui não tem um carbono que é ligado com dupla O. Ele apenas é ligado com o NH2 e com um outro carbono aqui, tá lá? E que esse carbono aqui. Só que esse carbono daqui, ó, esse carbono daqui, olha só, vou escrever aqui. Ele é ligado com dupla O e um radical amina, do tipo NH. Qual o nome dessa função que liga, que tem um carbono que liga com dupla O e NH? Amida. O nome é amida. E o pessoal faz uma confusão abessa disso aí, ó. Amida é quando você tem ligação dupla O e tem ligação com, no caso ali, NH. Pronto, tá lá, ó. Porque aqui daqui a pouco ele liga com outra coisa aqui, ó. Dupla O com NH e outra ligação aqui, ó. Aí já completou 1, 2, 3 e 4, né? Então aqui, ó, pronto. NH, ó, dupla O. Então um carbono que tem ligação com dupla O e NH é amida. Enquanto que na amina é o carbono ligado com a amina aqui. Não tem dupla O nada. Continua sendo, por exemplo, ligações simples, assim, né? Tá lá. Aí tem outro carbono aqui, né? Tá lá. Porque a gente tá vendo a parte funcional dela, amida. Aí quando você olha aqui a opção, já vai ajudar. Olha só, oba, olha só o que acontece. A amida você encontra na letra B, mas não tem na letra A, ó. Então já se sabe que a resposta só pela amida é a letra B, é a resposta. Mas vamos continuar aqui, que vamos ver esse aqui do éster. Vamos ver da acetona e éter. Não vamos terminar por aqui, tá? Porque tem candidato que gosta de olhar a opção, já marca, tudo bem. Se é uma questão de vestibular, a gente tem que lutar contra o tempo, a gente não vai ficar perdendo tempo querendo, numa prova, recordar as outras funções. Mas quando for numa aula, é bom fazer isso, para poder assimilar todas as funções químicas orgânicas, tá? Vamos ver aqui, ó. Então já fiz com a amida. Já que a resposta já é a letra B, vamos pegar, vamos saber o que é éster aqui, né? Éster, tá? Vamos lá. Mas tem aqui o éter e tem aqui a acetona. Vamos fazer por etapa aqui. Vamos ver, porque eu vou pegar a acetona, porque acetona ele é simples, tá? Quando você fala acetona, o que mais representa que todo mundo conhece é a acetona, tá? Eu acho que a acetona, se não me engano, ela tem 3 carbonos e um deles é ligado com dupla O, né? Então é cetona, né? E então a cetona, que tem 3 carbonos, que é a propanona, o nome popular dele, que, né, a acetona que usa lá para tirar, né, como é que é? É tinta da unha, esmalte da unha lá, né? Acetona, o nome comercial dele, tá? Então, olha só, quando você fala cetona, é porque você tem um carbono, eu preciso ter um outro carbono ligado aqui e preciso ter um outro carbono ligado aqui. Um carbono que tem que ter um carbono aqui e outro aqui, tá? E só que esse aqui, ó, ele leva um O aqui. Esse dupla O, ele não pode aparecer aqui nem nessa ponta, como acontece, por exemplo, com o ácido. Cadê o ácido carboxílico aqui, ó? Aqui, ó, tá? Como acontece aqui, ó, ele tá aqui bem na ponta. Na cetona, não pode aparecer dupla O aqui na extremidade, nem nesse aqui, nesse aqui. A acetona, ele tem que estar entre os carbonos. É como se estivesse fazendo assim, ó. Eu vou colocar
por exemplo, 6 carbonos aqui, ó. Pronto, 6 carbonos. Para ser cetona, eu tenho que colocar aqui dupla O? Não. Eu tenho que colocar aqui dupla O aqui? Não. Eu tenho que colocar aqui, ó. Tá, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Se eu for colocar nesse aqui, então coloco dupla O, aí fica 1, 2, 3 e 4, né? Ou nesse, ou nesse. O que não posso colocar é nas pontas, tá? Se você for colocar na ponta, aí você tem que saber, aí você tem que decidir se você quer que seja um ácido carboxílico, um aldeído, né? Ou um éster, tá bom? Cetona, pronto. Será que encontra cetona aqui, ó? Vamos ver. Ó, aqui engana, ó. Você vê que tem aqui, ó, C dupla O, tem NH, não é cetona. Para ser cetona tem que ter um carbono ligado, ó. Ó, C dupla O com esse carbono, tá beleza. Mas aqui tem carbono? Não, isso aqui não é cetona. Ó, dupla O aqui que engana. Ó, você vê aqui, tem dupla O. Mas é ligado com oxigênio. Apesar que esse C dupla O é ligado com esse carbono, mas na outra ponta tem oxigênio, não é carbono, não é cetona, tá? Pronto. Então vamos ver para outra agora. Vamos ver aqui, né? Ou então a gente pode até por aqui mesmo fazer isso aqui, ó, legal, né? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Olha só, eu tô vendo aqui, o que me chama a atenção aqui, que é o seguinte, né? Eu tô vendo aqui que tem aqui, olha só isso aqui. Esse C dupla O, aqui, ó. Esse C aqui que tem dupla O, pode estar na ponta? Tá, beleza. Esse carbono é ligado com esse dupla O, é ligado com esse O, e esse O ligado com uma cadeia carbônica. O que acontece? Quando isso acontece, você tem uma função orgânica que é chamada de éster. Olha lá, ó. Éster, né? O que acontece? O que é o éster? Você tem um carbono ligado com dupla O, parecido aqui com ácido carboxílico, né? Tá aqui, ó. Aqui. Olha só, tá vendo aqui o OH? Então você tem assim, ó. Você tem aqui ligado com O. O que acontece? Quando você retira esse hidrogênio daqui, no lugar do hidrogênio você coloca uma cadeia carbônica, tá lá? E isso se chama éster. É justamente que tem aqui na letra B, ó, éster, que eu queria chegar aqui, ó. C dupla O, que tem O. Mas espera aí, se tivesse aqui o hidrogênio aqui, seria ácido carboxílico, mas no lugar do hidrogênio entrou um carbono aqui, ó. Então se chama éster. Dupla O com O. Se tivesse hidrogênio, vou repetir, seria ácido carboxílico. Mas no lugar daqui do hidrogênio, vai entrar outra cadeia carbônica. Você bota quantos você quiser. Aqui ele representou só por um, que é o CH3. E aqui você vê que está na fórmula condensada, ó. CH3, ó. Tá aqui, ó. Tá na fórmula condensada. Então tá uma mistura aqui de representação, né? Tem uma parte que é condensada, tem essa parte aqui que é desmembrada desse jeito, que eu esqueci o nome. Acho que é fórmula, esqueci agora. Tá lá, forma de palitos, né? Sei lá. Vamos ver. Tá lá, ó. Pronto, agora vamos para outra aqui, ó. Aqui na parte do éster já terminou, tá? Agora, vamos ver se a gente encontra o último, que é o éter. Faltou o éter aqui. Então, se eu fosse colocar aqui o éter, aqui, ó, eu vou colocar aqui o éter. Então, antes de identificar o éter aqui, a gente pode fazer o contrário. Vamos colocar o éter aqui, aí pode fazer a turma identificar ali. Uma vez que se explica o que é o éter, aí pode perguntar, turma, uma vez que eu expliquei o que é o éter, será que na fórmula estrutural aqui do aspartame você encontra éter? Então vamos lá. Para ser éter é o seguinte, você tem aqui carbono, tá lá? Você tem que ter aqui um oxigênio e você tem que ter aqui o carbono. Ou seja, você tem que ter oxigênio no meio da cadeia, entre um carbono e outro. Eu não posso encontrar dupla O na ponta, não pode ter dupla O aqui. Se eu colocar um dupla O aqui, dupla O com O e outro carbono é éster, mas não. O oxigênio ele tem que estar ligado entre um carbono e outro, desde que não seja outros elementos, apenas o hidrogênio. Assim.
É difícil? É porque tem que realmente estudar muito, tem que fazer muito treinamento, né, de exercício para assimilar, para você não ficar nunca mais querendo decorar isso daqui, entendeu? Porque aí você tem assim, ó, eu vou colocar na fórmula condensada, que a fórmula condensada você consegue visualizar melhor o que é um éter, ó. É por isso que a fórmula condensada ele tem essa vantagem, né? Em algumas representações que você faz, você explicita melhor a função. No caso do éter, é melhor fazer assim, ó, tá? Pronto. Quando você tem um oxigênio ligado a um carbono que tem hidrogênios, ligado a outro carbono que tem hidrogênios, o nome dele é éter, né? Tá lá, tá bom? E, enfim, tá aí, ó, éter. Aí, tá lá. Será que aqui no aspartame encontra o éter? Agora eu não sei, né? Acho que não, ó. Olha, aqui engana, ó. O oxigênio tá aqui. Ele ligado com esse carbono, tá ok, ó. Ó. Mas aqui é com o dupla O, não é éter. Não tem éter aqui. Então, entre todas essas funções aqui, que foram encontradas aqui, o único que você não encontra é o éter aqui. O éter é também uma outra função aqui, né? Nessa questão que já elimina a letra A. E você já vai para B. Só de eu não encontrar o éter, eu já sei que não é a letra A, já vou logo para B, né? Aí você pode ver que você não precisa nem analisar os outros. Isso quando se trata de prova de concurso, que você tem que correr contra o tempo, infelizmente. Não dá para ficar analisando tudo, tá? Mas numa aula é bom fazer para treinar. Vamos supor, coloca uma outra fórmula aqui que encontra o éter. E aí? Aí você... Ah, não, eu só fiz aquela questão do aspartame, eu não fiz nos outros. Aí, então você nunca vai saber o que é um éter, né? Tá lá. Justamente você tinha que saber o que é o éter, justamente para você não encontrar aqui, né? Porque a questão é maldosa, ó. O autor da questão, né? Ele pensou direitinho. Eu vou colocar aqui, isso aqui... e vou fazer o aluno pensar que isso aqui é um éter, né? Mas olha só, se você... Ó, esse aqui é o problema, ó. Mesmo tendo um carbono aqui, ó, mas é ligado com dupla O, ó. Aí não pode ter, ó. Que não pode ter dupla O aqui. Então tá aí, gente, ó. Tá aí, ó. Questão muito boa. Questão ótima para você ser usada para iniciar química orgânica na parte de função orgânica, tá? Então, tá aí, pessoal, ó. Tá aí, ó. Mais uma dica aí dada aí, tá? Fazer essa dica aí sobre química orgânica, né, que pode ser usada para profissionais de ensino de química, até para professores de bioquímica, né, na faculdade, né, quando inicia bioquímica. Então, professor de bioquímica, quando vai na faculdade, ele vai iniciar no primeiro período da faculdade as noções básicas de química inorgânica e orgânica. Você vai trabalhar com aminoácidos, vai trabalhar com substâncias orgânicas nos seres vivos, tá? Então, questão muito boa mesmo, excelente para você trabalhar, para você usar para desenvolver a teoria sobre funções orgânicas, tá? Então, tá aí, pessoal, beleza, ótima questão, merece mesmo ser salva e publicada e servir aí de ferramenta para profissionais de ensino de química para iniciar uma aula de química orgânica, funções orgânicas, ok? Sempre sou repetitivo para ficar bem enfatizado e para ser aula de qualidade aí, tá? Então, valeu, pessoal, um abraço a todos, né? E até a próxima aí, até lá, valeu, gente.